Oi, gente! Estamos aqui para mais uma live hoje e a gente vai falar sobre como a gente envolve os pais no processo terapêutico dos filhos. Vamos embora para essa live que promete muita coisa, muita teoria, muita técnica, muita emoção. Que eu tô aqui sempre para isso, né? Para causar. Como estão os atendimentos com as famílias das crianças que vocês atendem? Como estão os atendimentos com as famílias? Eu me lembro que quando eu comecei a atender crianças, a primeira criança que eu atendi na clínica, eu recebi a mãe primeiro, e aí a mãe entrou na sessão e eu fiquei muito comovida com aquela mãe, porque ela tava destruída, assim, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Era uma mãe que claramente tinha sofrido muitas violências. Era a sensação que ela me passava. E ali, naquele momento, diante daquela mãe, eu fiquei pensando na minha profissão, no que eu tinha me proposto a fazer ali, né? Quando eu me formei, falei, vou atender crianças. E eu me deparei, na verdade, com a criança daquela mãe que estava diante de mim. E fiquei bem sem saber o que fazer, né? E aí eu aprendi uma coisa, que quando a gente não sabe o que fazer, a gente não faz. Até a gente saber. Isso é uma frase, assim, que eu carrego comigo e normalmente levo para outras pessoas também, né? E aí, naquele momento, eu sem saber o que fazer, eu fiquei tentando entender o que era possível ser feito. Como no curso de psicologia e nos meus estágios, uma das coisas que ficaram mais marcantes para mim no aprendizado foi a escuta, e eu falei disso ontem na live, e hoje eu vou falar principalmente nessa de hoje. Eu pensei na hora, né? Eu vou escutar. Eu preciso ouvir essa mulher que tá aqui diante de mim, essa mãe, que foi sozinha, sem o pai da filha que eu ia atender, e que parecia realmente estar só, né? Essa era a sensação que ela me passava. E ali eu tava tendo muitas sensações com aquela mãe. Muitas sensações. E eu fiquei meio desorientada, sem saber o que fazer com aquelas sensações. Eu acho que tava misturado um pouco também com a minha... com o início de tudo, né? Eu tava inaugurando um atendimento, inaugurando o meu fazer, a minha prática. E os sentimentos se misturaram, obviamente. Mas eu pensei, eu preciso escutar. E aí ficou uma coisa muito maior, um aprendizado muito maior. Eu não precisava só escutar aquela mãe que estava diante de mim. Eu precisava escutar também o que eu estava sentindo. Eu precisava me escutar diante daquela mãe. E é sobre isso, quando a gente recebe pais e mães no processo terapêutico de uma criança, ou quando a gente recebe pais e mães para orientação. Porque hoje essa é uma demanda que tem aumentado muito, né? Os pais virem para os profissionais de psicologia, de psicoterapia infantil, buscando orientação, não necessariamente o atendimento para os filhos. E eu acho incrível, eu queria que isso realmente acontecesse de uma forma mais preponderante, porque, de fato, muitas questões das crianças estão envolvidas diretamente nos processos mal resolvidos, nas histórias mal resolvidas dos pais, né? E muitas questões das crianças, para estarem bem resolvidas, para serem desenvolvidas de uma forma melhor, precisa que esses pais também estejam bem orientados e bem escutados. E nesse momento, com essa mãe diante de mim, eu percebi outra coisa, que não adiantava eu dizer a ela o que ela precisava fazer. Ela estava bem angustiada, era uma filha com TOD, que ela apresentava ali para mim. E minha primeira paciente no processo terapêutico foi uma criança com TOD, de 6 anos. Uma clássica, bem clássica, assim, dentro do diagnóstico, sabe? E era uma mãe extremamente em sofrimento. Era uma mãe destruída, né? Pelo sofrimento daquela filha. Então eu pensei, para eu ajudar essa criança, eu preciso ajudar essa família. Essa família precisa ser escutada também. Essa família não precisa só de orientação. Ela precisa de escuta.
E aí eu fui aprendendo na minha prática, durante todo o processo da minha prática, toda a minha jornada, que orientação sem escuta não vale de nada. Porque se eu não ouço vocês, vocês também não conseguem me ouvir, tá? E aí, pra gente começando, eu quero ouvir vocês um pouquinho, né? Quero saber quem tá entrando aqui, se é psicólogo, se é pai, se é mãe, da onde vocês são. E o que é que atraiu vocês pra essa live aqui hoje, né? Por que é que vocês vieram pra cá? Qual é a angústia de vocês? Qual é a dúvida de vocês? Qual é o interesse de vocês nesse tema? Né? Porque, inclusive, hoje eu distribuí a live e ela tá sendo divulgada com o tema, né? Os pais no processo dos filhos. Por que vocês estão aqui? O que é que vocês estão buscando aqui? Né? O que é que vocês querem ou pretendem ou esperam ouvir de mim nesse momento? Quero ouvir vocês um pouquinho aqui, tá? Oi, Daci, boa noite. Tô vendo que tem umas pessoas que vieram ontem, estão aqui hoje. Tô vendo que tem pessoas novas aqui hoje, que não vieram ontem. Tô esperando a galera, tô esperando vocês me dizerem. Por que é que vocês estão aqui? Né? Eu gosto de fazer essa pergunta quando eu recebo os pais no processo terapêutico. Né? Essa normalmente é a pergunta que eu faço inicial. Por que é que vocês me buscaram? Por que é que vocês estão aqui? Né? Muitos pais chegam, sentam e falam assim pra mim: sei nem por onde começar. E aí é difícil mesmo, né? Às vezes eu estou diante de outra pessoa que eu nunca vi na vida, que eu não sei quem é, e não sei como essa pessoa pode me ajudar exatamente, e começar a falar sobre minhas questões. Então, eu gosto de nortear os pais nesse momento dizendo o seguinte: comece me falando o que te trouxe aqui. O que te motivou a me buscar. Por que você tá aqui? Né? Por que você pensou assim, não, eu tenho que ir em Dani, eu tenho que buscar a Dani, eu tenho que buscar essa ajuda, esse apoio, né? O que te fez vir até mim? Eu gosto que eles comecem por aí. Nesse primeiro momento, com os pais, eu gosto de escutar esses pais, sem anotar, sem fazer muitas anotações. Eu não me preocupo muito em preencher anamneses, relatórios ou questionários, sabe? Eu não gosto muito também de ficar ouvindo e escrevendo, porque dá uma impressão de que eu não tô atenta, de que eu não tô ali, de que eu não tô interessada no que o outro tá me falando. E o interesse pelo que o outro tá falando é muito importante para que o outro fale de verdade para mim. Vamos lá, Grace é psicóloga do Oeste da Bahia e veio pra cá pra aprender mais sobre o engajamento dos pais na terapia. É um grande desafio, é um grande desafio. E aí, Geisa, oi Geisa, tá aqui, ela é de Uberlândia, tô ligada que você é de Uberlândia, mineirinha. Tô aqui porque te adoro, você é maravilhosa, obrigada, amor. É preciso se conectar com os pais pra uma boa psicoterapia, exatamente. Oi, Ruth, boa noite. Eu acho que um dos desafios maiores desse engajamento dos pais pro processo terapêutico é eles perceberem que a gente tá ali interessado no que eles têm pra falar. Quando eles estão ali comigo, eu entendo, escuto, compreendo o que eles estão me falando, o que eles estão trazendo para mim, como eles estão se portando diante de mim e diante deles, quando eles estão mais de um ali na relação. E eu gosto também de escutar como eu tô me sentindo diante daquilo ali, tá? Diante deles ali. Eu tô bem, eu tô nervosa, eu tô ansiosa, eu tô angustiada. Aquela a forma que aquele pai, que aquela mãe fala comigo, traz as informações para mim, ou falam um com o outro, ou falam sobre a criança, trazem que tipo de sensação para mim, que tipo de sentimento para mim. Então é muito importante a gente fazer essa escuta também da gente, né, do terapeuta que está ali, porque diante desses pais, as nossas questões acabam sendo colocadas de alguma forma, tá? E isso pode atrapalhar ou pode ajudar também. Somos humanos diante de outros humanos, precisamos ser técnicos, exatamente como eu falei ontem, diante da criança, né? Mas a gente também precisa ser humano. E aí, é legal a gente escutar o que a gente sente, porque se por um acaso o que a gente está sentindo não está sendo muito bom, está sendo muito incômodo, a gente precisa ou repensar a nossa escuta, ou a gente precisa repensar o nosso atendimento, tá? Então, assim, nem todo pai, nem toda mãe que chega pra gente, a gente vai dar conta de atender. Isso é um clássico, tá? Isso é um clássico. A gente precisa saber disso. Quando a gente escuta pai e mãe, normalmente, quando eles vêm pra gente por conta do atendimento com a criança, a gente vai fazer uma escuta sobre a criança, na maioria das vezes. Então, assim, o que você entende que a criança precisa de ajuda? Por que você tá aqui, né?
Ah, porque a criança está agressiva, porque a criança está regredindo em alguma situação, porque a criança está em sofrimento, porque a criança está apresentando algum atraso no desenvolvimento. Então, me fale sobre essa criança. A gente normalmente faz isso, né? Fale sobre as queixas que você tem relacionadas a essa criança. Fale sobre o desenvolvimento dessa criança. Muitas coisas, gente, os pais não vão saber falar sobre a criança, tá? Creiam. Muitos pais não conhecem os filhos exatamente da forma como a gente precisa saber sobre eles. Então é interessante que a gente escute não só sobre a criança, mas que a gente escute também sobre os pais, né? Quem é você como mãe? Quem é você como pai? Como é a sua relação com seu filho? Como é a rotina do seu filho? Como você estabelece a rotina do seu filho com o seu filho? Então, essas perguntas são importantes da gente fazer também. Essa escuta é importante a gente fazer também, né? A gente está diante de um pai, de uma mãe que está sofrendo, que está angustiado, que está preocupado com alguma coisa. Que sofrimento é esse, né? Que você está trazendo para mim? Esse sofrimento que você está trazendo para mim é sobre o que exatamente? É só sobre a criança? Ou existem outras questões por aí? E aí, eu gosto muito de trabalhar com os pais a infância deles. Nem todo pai, nem toda mãe vai querer abrir para mim as suas infâncias, tá? E aí, alguns eu faço isso no início, outros eu faço no meio do processo e outros eu faço um pouquinho mais avançado. Vai depender do quanto de abertura eles estão me dando, de quanto eles estão disponíveis para fazer isso também, emocionalmente falando. Mas toda vez que eu consigo trabalhar com o pai e uma mãe a infância deles, eu consigo conectá-los melhor no processo terapêutico da criança. E, automaticamente, eu consigo conectar eles melhores também no processo de desenvolvimento da criança. Muitas vezes os pais se veem na relação com o filho de forma projetada. E aí não é incomum a gente ouvir o seguinte, a clássica frase: eu queria que meu filho tivesse o que eu não tive. Eu queria que meu filho fosse a minha melhor versão. Essas frases são muito comuns, mas são perigosíssimas. Principalmente quando os pais dizem, eu queria que os meus filhos tivessem o que eu não tive. Porque a necessidade da gente, enquanto pai e mãe, lá na nossa infância, é diferente da necessidade dos nossos filhos. Muitas vezes é diferente demais. Então, esses pais não estão olhando para as necessidades dos filhos. Eles estão olhando para as suas necessidades, da sua criança, da criança que ele foi. E aqui eu não tô falando de criança interior, aquelas palhaçadas não, tá, gente? Não é disso que eu tô falando, não. Eu tô falando da criança que você foi real. A infância que você teve, real. Muitos pais tiveram infâncias extremamente violentas. Ainda mais essa galera dessa geração da gente aqui, da minha geração, anos 80, anos 90, anos 70. Essa é uma geração que cresceu na violência. No preconceito, pá, lá em cima. E aí eu não falo só violência física, violência psíquica, violência emocional, histórico, social. Então, nós, dessa geração, tivemos infâncias extremamente violentadas. E aí a gente vem com essas nossas necessidades, porque a maioria da galera aqui não fez terapia na infância, né? Uma pessoa ou outra que eu encontro assim, que diz assim pra mim, eu fiz terapia quando era criança. Privilegiadíssimo. Até porque terapia, psicologia é uma ciência e uma profissão extremamente recente, né? Vanessa disse, sou psicóloga e atuo na clínica no SUS. Na grande maioria das vezes não consigo acessar os dois, geralmente é a mãe, exatamente. Ainda mais no SUS, né? Quando participa ativamente, que também é difícil, exatamente, porque as mães, quando a gente atende no SUS, a gente atende uma classe histórico-social, né, de muitas mães solo. Os pais abandonam, a maioria das vezes, né, as crianças nem têm pai, nem registro tem no cartório dos pais. Muitas vezes no SUS a gente atende também avós que cuidam dessas crianças e não mães, porque elas estão trabalhando, porque elas estão se virando, elas estão fazendo outros corres, né, e aí os avós que cuidam de fato dessas crianças. Eu já atendi na clínica uma menina que quem ia para o processo terapêutico parental era a mãe e a avó. O pai nunca foi, nunca via cara, não participava, porque não quis, do particular, né? Então no SUS isso ainda é mais
comum de acontecer. Regiane disse, sim, verdade, nem se falava quase em terapia. Exatamente. Quando você escuta essa frase, como você devolve para os pais refletirem, Dani, essa frase de que eu queria dar para o meu filho o que eu não tive, eu faço essa pergunta. Será que o seu filho, a necessidade do seu filho é a mesma que a que você teve? Será que o que o seu filho hoje não tem a ver com o que você não teve? Né? Muitos pais, inclusive, falam assim, ele é ingrato, tem tudo. Ou então assim, não sei por que ele está sofrendo. Muitos pais invalidam o sentimento dos filhos. Porque essa geração de hoje, cheia de mimimi, é assim, né? Que a gente ouve. Tem tudo. E aí tá todo mundo sofrendo. Mas o que é esse tudo? O que é esse tudo que essa geração de hoje tem? A gente precisa pensar para parar para pensar sobre isso. Normalmente eu gosto de perguntar para os pais essas coisas, né? Tem tudo. O que é tudo? O que é que você está chamando de tudo? Me explica, né? Destrincha aí para mim. Às vezes eu faço algumas perguntas assim também diante dos pais, para aquilo que os pais estão falando, para aquilo que os pais estão trazendo, que magoa. Nem todo pai, nem toda mãe gosta de ouvir uma pergunta, né? Então a gente tem que ter cuidado às vezes com isso. Esse manejo com os pais é muito delicado. Ao mesmo tempo que eu preciso estar ali atuante, escutando, perguntando, eu preciso também acolher. Eu preciso saber o momento certo de perguntar, de falar alguma coisa. Entende? De dizer exatamente o que é mais adequado naquele momento. Nem todo pai, nem toda mãe está preparado para entender realmente o que acontece ali. Principalmente nos primeiros atendimentos, tá? Os primeiros atendimentos são mais delicados. Também sou exatamente assim. Alguém falou aqui. Grace diz que atende também no SUS e a maioria da demanda chega por encaminhamento da escola e os pais bastante resistentes. Exatamente. Porque é muito complexo, né? Essa coisa de... muitas vezes a resistência dos pais está numa situação que eu acho interessante. Para um pai e uma mãe compreender que o seu filho tem um problema, o pai e uma mãe é atravessado pelo seu ego, de ter que enfrentar muitas vezes a sensação de incompetência enquanto pai e mãe. Você já parou para pensar nisso? Dizer que o meu filho precisa de ajuda psicológica é talvez descrever na minha testa que eu sou um pai ou uma mãe incompetente, que eu não dei conta de ser um pai ou uma mãe. Mas assim, só pra galera entender, todo mundo nessa vida está apto a ter um problema psicológico. Por melhor que seja a sua vida. Por mais bem cuidado que seja. Tem pouco tempo que eu ouvi de um pai e uma mãe, de uma mãe, na verdade, de uma criança que eu atendo, e ela estava muito, muito triste e decepcionada, porque o filho dela estava precisando de terapia. E ela disse assim, aonde a gente errou? Eu sempre tentei dar o meu melhor, o máximo. Realmente era uma mãe incrível. É uma mãe incrível. É um pai e uma mãe incríveis, inclusive. Né? E ela se sentia muito culpada. E aquilo martirizava ela. Porque como assim meu filho está inseguro? Como assim meu filho não está bancando, não tá em sofrimento? Meu filho tão pequeno ainda, né? 8, 9 anos. O que eu estou fazendo de errado? É a primeira coisa que o pai e a mãe pensam. O que eu estou fazendo de errado? Aonde foi que eu errei? Qual foi a minha falha? Aonde está a minha culpa? Poucos pais olham para essa situação e se responsabilizam por alguma coisa. E pensam assim, qual é a minha responsabilidade sobre isso? O que eu poderia ter feito ou o que eu estou fazendo que deve ser diferente do que eu estou fazendo? A maioria dos pais só se condenam, schlap. Porque são pais que foram educados na violência, para se sentirem culpados ou para culpar alguém, né? Porque eu apanhei, não morri, mas vive cheio de culpa, se punindo por tudo, acha que só vai ter o benefício de merecimento de alguma coisa, se apanhar. Não é isso? Então a gente é dessa cultura. Então a gente hoje lida com as famílias e com pai e com mãe que, nossa, até é uma afronta, é uma ofensa ter um filho com problemas psicológicos ou emocionais. E por isso muitas vezes a resistência.
deles. Principalmente nesse lugar de se responsabilizarem por alguma coisa, né? É mais fácil, às vezes, os pais olharem para o filho e falar: isso é um problema do filho. Eu tenho nada a ver com isso. Isso não é sobre mim. Só que não tem como não ser sobre os pais. Também é. Obviamente que não é só sobre os pais, mas é também. Muitos profissionais me perguntam: ah, Dani, o que é que a gente precisa estudar para atender pai e mãe? Né? O que é que eu preciso ler? Muitos profissionais que atendem pais e mães na orientação parental estudam majoritariamente disciplina positiva. Isso, gente, está falando sobre método educacional. Apenas. Nem sempre um método educacional vai suprir as necessidades parentais de um casal parental ou de uma família maior do que um casal parental, né? Nem sempre. Nem tudo é sobre disciplina positiva. Nem tudo. Então, eu tenho aqui alguns livros. Eu sou a pessoa que eu compro um livro, viu, gente? Eu compro um livro, inclusive, eu tô proibida aí por mim mesma de comprar enquanto eu não terminar de ler o livro que eu comprei. Tudo isso aqui é livro que eu leio para atender pai e mãe. E aí, o que é que eu vou dizer a vocês sobre esse? Tem mais dois aqui. O que é que eu vou dizer para vocês sobre esses livros? Nem tudo é sobre disciplina positiva. Teve um livro que eu li que me ajuda muito no processo de orientação parental, que é esse aqui. Sabe de quem é esse livro? De João Marcelo Boscoli, filho de Elis Regina. Ele escreveu esse livro aqui sobre a biografia dele com Elis. É um filho contando sobre sua relação com sua mãe, que é uma pessoa pública, que muita gente é apaixonada. Esse livro aqui é uma preciosidade de leitura. Porque eu estou lendo um livro na perspectiva de um filho na relação com sua mãe. Isso aqui ajuda muito a gente a abrir, a ampliar a mente para escutar outros pais. Quando eu leio esse livro, eu estou escutando um filho e uma mãe a partir do ponto de vista desse filho. Isso aqui ajuda. Tem outro livro. Vocês não vão dar nada para esse livro que eu estou falando, tá? Mas só leiam, só leiam. Bell Hooks, Tudo sobre Amor e Outras Perspectivas. E Novas Perspectivas. Esse livro aqui, ele inclusive é dificílimo de ler. Onde eu tô nele, na metadezinha, eu não consigo. Aí eu fico na metade, aí quando eu vou ler de novo, eu tenho que voltar tudo de novo do começo. Eu tenho esse defeitinho. Isso aqui é um livro de cabeceira, isso aqui é uma bíblia sobre o amor. Isso aqui é o melhor livro sobre amor que eu já li em minha vida. Isso aqui fala de relacionamentos familiares, da onde a gente aprende o amor. E o que é o amor de verdade? Porque amor, segundo Bell Hooks e segundo que eu acredito também, não é um sentimento. Amor é ação, amor é atitude. E o que é que a gente mais ouve dos pais que a gente atende? Eu amo meus filhos. Que amor é esse? Ah, meu filho não me ama. Que amor é esse que não existe? Então, vocês querem escutar bem os pais nessa proposta de cuidado, de amor, de atenção. Joguem fora o livro de disciplina positiva e leiam Bell Hooks. Eu sou ótima para sugestões. Vamos lá. Tudo é rio, Carla Madeira. Primeiro que eu chorei o rio inteiro que estava dentro de mim quando eu li esse livro. Para começo de conversa. Esse livro aqui fala de uma relação, de algumas, mas a principal é uma relação familiar. Dificílimo. Esse livro fala de violência doméstica. Esse livro também fala de amor. E da falta de amor. E da construção de amor. Enquanto ação, atitude. Esse livro é uma pérola. Porque não é só a história que esse livro conta. É como a miserávelzinha da Carla Madeira conta essa história. Esse livro aqui é imprescindível ser lido por profissionais que atendem famílias. Bora lá. Pequena Coreografia do Adeus. Depois eu vou postar esses livros todos lá na comunidade Amoras da Dani, tá? Esse livro de Aline Bay, inclusive autografado por ela. Maravilhosa. Que eu fui
aqui em Salvador, na Bienal. Ela estava lá e eu fiquei 3 horas numa fila para abraçar e beijar essa mulher. E ela colocou aqui para mim: Dani Rita, que esse livro seja sempre um lugar para você voltar. Esse livro aqui, amiga, fala da minha história de vida para começo de conversa, tá? A dedicatória desse livro é o seguinte: para todos aqueles que procuram uma casa dentro de casa, em especial aos que procuram desesperadamente. Só leiam esse livro aqui. É a história de uma filha de pais separados. Minha história, praticamente. Coisa mais linda isso aqui. Esse livro aqui, eu não sei qual foi o livro que me destruiu mais. Se foi Tudo é Rio ou se foi Pequena Coreografia do Deus. Eu tô ainda sem saber. Leiam. Aí tem um outro livro que é muito legalzinho, que é esse aqui, ó. Inclusive eu dei esse livro para todos os pais dos meus pacientes de lembrança de fim de ano. Alguns leram, outros estão no metade do caminho, outros nem abriram ainda. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficaram gratos por você ler, da Philippa Perry. Ela é psicóloga americana. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Esse livro fala muito de projeções paternas, enfim. É um livro excelente para você, psicólogo, ler e para você sugerir que os pais leiam também. Muito, 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 muito bom. A gente tem também, aí partindo para a psicanálise, para quem gosta da psicanálise, porque eu amo. Françoise Doutor, Quando os Pais se Separam. É um livro excelente que fala sobre como os filhos ficam na separação dos pais. A gente tem A Psicanálise de Crianças e o Lugar dos Pais, que é maravilhoso também. É uma leitura mais lacaniana, bem psicanalítica, tá? Da Alba Flessler. E a gente tem também da Françoise Doutor, Quando os Filhos Precisam dos Pais. Esses livros da Françoise Doutor, cada um fala de um jeito, né, gente? Eu tenho algumas reticências sobre eles, porque ela escreveu num momento específico, histórico, social. Então, tem algumas coisas que eu concordo, tem outras que barram com a nossa realidade de agora, com a modernidade, tá? Então, leiam tudo isso com olhar crítico, principalmente esses mais técnicos. E aí, a gente tem alguns livros que falam sobre o uso excessivo de telas, pra gente orientar os pais, que é importante sobre isso. Um é Intoxicações Eletrônicas, que eu amo esse livro, que também é autografado pela maravilhosa Julieta Jerusalinski, tá? E tem também esse livro que eu gosto muito, Tecnologia na Infância, que é muito, muito, muito bom, tá? Enfim, esses são os livros que eu indico para quem quer atender crianças, quem quer atender as famílias, para quem quer orientar os pais, para vocês entenderem um pouco mais sobre parentalidade, relações familiares, que são complexas. Relações familiares são complexas. Porque para pensar, né? Como é que se forma um casal parental? E aí eu não tô falando só do casal heteronormativo, não, tá, minha gente? Que é uma coisa também que precisa ser desconstruída por quem atende crianças e famílias. Não estamos mais aqui olhando para as famílias clássicas, né, da família tradicional brasileira. Não é sobre isso. A gente atende famílias plurais, tá? Então a gente atende 2 mães, a gente atende 2 pais, a gente atende às vezes mãe com avó, né? A gente atende pais separados e cada um com suas famílias novas, né? Famílias em construção, padrasto, madrastas. Não tem nada de simples em nenhuma família que a gente atenda. Por mais padronizada que ela seja. Eu acho, inclusive, a mais padronizada, a mais complexa, às vezes, de atender, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa desconstruir esse romance de família. Primeiro que a família é o lugar onde tudo é luz e alegria e é o porto seguro, blá, blá, blá. Família, normalmente, são os lugares onde existe maiores índices de violência. E aí eu tô falando de todo tipo de violência. Violência física, violência psíquica, violência emocional, patrimonial,
sexual. É onde está mais envolvido, tá? As famílias são construídas da seguinte forma. Tem uma pessoa que conhece outra pessoa e elas resolvem ficar juntinhas. Construir uma família. Às vezes elas nem resolvem, elas constroem acidentalmente. Porque não usam camisinha, não se protegem, aí vão ter filho, né? Ou então planejam, se organizam. Aí na hora que vem uma terceira pessoa, tá esse casal parental aqui, quarta, quinta, às vezes, pessoa, tudo pipoca. Muitas vezes a relação conjugal é a primeira que pipoca. Vai tudo pra cucuia. Por quê? Porque esse casal conjugal se torna um novo casal. Um outro casal. Um casal em paralelo, que é o casal parental. Muitos casais conjugais convivem muito bem conjugalmente. Mas quando eles se tornam um casal parental, ali aquele casal parental não dá match. Por quê, Dani Rita? Porque uma pessoa vem com a construção dela familiar, histórico, social, cultural, psíquica, emocional. E se junta com outra história, completamente diferente muitas vezes, a maioria das vezes. Aí aquelas histórias se juntam, né? E aí, quando você deixa de ser um casal conjugal e vira um casal parental, as famílias dessas pessoas se juntam também. Aí nós temos o quê? Avós, avós, sogras, sogros, tios, tias, madrinhos, padrinhas. Misericórdia! Não tem como isso funcionar. Vamos combinar? Que é uma complexidade. Primeiro que se você for estudar historicamente, eu indico que vocês façam isso, quem trabalha com família. Se você trabalha com criança, você trabalha com família, tá? Eu indico que vocês façam um estudo histórico-social de como começou, como a humanidade começou com a instituição familiar. Porque a humanidade não começou com a instituição familiar, tá, gente? Só para a gente esclarecer as coisas aqui, tá? A gente começou de outra forma. A instituição familiar começa a acontecer a partir dos acontecimentos históricos e sociais que obrigam a instituição familiar a acontecer. Então, durante o tempo, essa instituição familiar deixa de ter os objetivos iniciais lá de trás, que começaram sendo de território e financeiros. Eu adoro esse legal. E agora se tornaram sobre amor, sobre sentimento. Eu ouço muito isso. Se não tiver amor, uma relação não dá certo. E aí, esse amor não é o amor que Bell Hooks traz aqui no livro, não. Porque se fosse esse, tá tudo lindo. É esse aqui, é esse amor que precisa funcionar. É o amor do romance, é o amor da paixão. Minha gente, para uma relação complexa familiar dar certo, é preciso muita coisa. O amor sozinho não dá conta. O amor nesse aspecto de paixão, de romance, de gostar do outro. Até porque isso é uma coisa que dura pouco, né? Normalmente, quando a gente gosta do outro, aí tem um outro livro maravilhoso para vocês sobre isso, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, de Ana Sui. Também maravilhoso. Né? Se a gente for parar para olhar isso, a gente tá sempre esperando do outro aquilo que a gente idealiza no outro. É muito difícil lidar com o real do outro. E a gente sempre espera que o outro nos ame. Amor, na maioria das vezes, é sobre isso. Esperar que o outro nos ame. Querer que o outro nos ame. Se sentir amado. E normalmente eu amo para me sentir amado. Pronto, acabou. E aí, se eu dou amor e não me sinto amado, ferrou tudo. E aí, o que acontece? Isso eu tô falando das relações conjugais, tá? Aí, o que acontece? Eu levo isso pra relação parental, pros meus filhos. Então, a criança nasce
ou é adotada desse casal parental, e ela precisa automaticamente amar esses pais. Porque os pais que têm filhos, na grande maioria das vezes, esperam que os filhos os amem. Quando eles esquecem que amor é uma construção e não um sentimento. Então vocês percebem que para eu fazer uma escuta adequada e para eu fazer uma orientação adequada aos pais, eu preciso entender sobre amor, sobre construção histórico-social familiar, sobre complexidade das relações conjugais e parentais. Não é só sobre disciplina positiva, minha gente. Que senão vocês vão bater e vão nadar e morrer na praia. Eu não atendo um pai e uma mãe para dizer para eles, faça isso, faça aquilo, diga isso, diga aquilo. Eu não faço assim. Não é sobre isso, tá? Processo psicoterapêutico com famílias de orientação parental não é dizer o que os pais têm que fazer. Até porque eu posso até dizer. E se eles não quiserem, e se não fizer sentido para eles, eles não vão fazer. Nem por decreto eles vão fazer. Então não é esse o nosso papel. Nosso papel é orientar esses pais de uma forma que faça sentido para eles mudar ou fazer alguma coisa de diferente do que eles fazem. E mudar é tão complexo, tão difícil. Muitas vezes os pais, quando chegam pra gente com os filhos, eles não estão preocupados com o sofrimento dos filhos. Estão preocupados com o sofrimento deles. E tá tudo bem, isso é humano. Faz parte. Também não cabe a gente ficar julgando pai e mãe. Não é nosso papel fazer esse julgamento. E aí, muitas vezes, a gente tem pai e uma mãe que quer que a gente entre nesse lugar. Principalmente quando eles são separados. Para que a gente assuma o papel de promotora, de advogada de defesa, de juiz, às vezes. E não é também esse o nosso papel, tá? Então, tecnicamente, o que é que eu faço, Dani? O que é que eu faço tecnicamente? Escuto. E depois que eu escutei bem e que eu fiz um entendimento, uma compreensão de quem é aquele casal, de quem é aquela família, de quais são as dores daquele casal, eu faço a conexão com as demandas da criança e aí sim eu começo a intervenção. Eu preciso avaliar a família antes. Eu preciso avaliar o ambiente antes. Eu não tenho como orientar sem avaliar. Outra coisa, muitos pais vão dizer, só 10% é como aquele... Tem um documentário maravilhoso de Manuel de Barros que diz assim, só 10% é mentira. No caso do que os pais falam pra gente, só 10% é verdade. Entendeu? Ah, Dani, você tá dizendo que os pais mentem? Eu tô dizendo que os pais não falam as verdades. Porque as verdades são duras de serem faladas. Eles vão falar, muitas vezes, aquilo que é conveniente ser dito. Eles vão falar as versões. E aí, tecnicamente, como é que eu faço nessa escuta? Eu escuto o casal parental juntos. Eu gosto sempre de começar a ouvir eles juntos. Se eu não conseguir esse começo, tá tudo bem. Eu ouço separado. Começo ouvindo separado. Mas mesmo que eu ouça eles juntos, mesmo que seja um casal parental casado, que morem juntos, eu gosto de ouvi-los separados. É muito bom ouvi-los separados também, tá? No processo de avaliação e no processo de intervenção. Nos dois processos. Isso dá mais trabalho. Mas só para lembrar vocês, atender pais dá trabalho. Não é sobre ser simples. É sobre ser legal. É sobre ser bom. É sobre ser produtivo. Né? Muitas vezes, quando eu estou supervisionando, orientando os profissionais que estão comigo, sob minha supervisão, eu falo assim, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso aqui, você precisa utilizar esse teste, você precisa... Ah, Dani, mas tá, assim é muito difícil, assim vai me demandar um trabalho danado. Mas, amor, você quer que seja fácil ou você quer que seja bem feito? Decida. Ninguém não vá para nenhuma supervisão para facilitar o trabalho de vocês.
que se vocês estão indo para a supervisão para facilitar o trabalho, vocês estão na supervisão errada. A gente vai para a supervisão para qualificar o nosso trabalho, para que ele seja feito de uma forma melhor, para que ele seja bom e não para que seja fácil. Quando a gente começa a desempenhar o nosso trabalho, a desenvolver o nosso trabalho de um jeito bom, ele vai ficando fácil. Ele vai ficando tranquilo, ele vai ficando simples. Porque eu vou me adaptando àquilo. Só fica fácil depois que eu entendi como é que funciona. Entendeu? Não existe uma mágica. Mas existem técnicas que a gente pode utilizar que são extremamente produtivas. A primeira delas é essa escuta. Então, normalmente, quando o pai ou a mãe me procura para a entrevista inicial, eu digo, ó, eu gosto de ouvir só... Primeiro que eu vou ouvir só os pais, sem a criança, tá? Não existe nenhuma hipótese eu ouvir a criança junto com o pai e mãe. Não existe. Eu já fiz isso no início de quando eu comecei a atender, que eu não entendi direito, que era muito envolvida pela psicanálise, pela abordagem. Fracasso total fazer isso. Problema puro fazer isso. Parei. E aí eu só ouço os pais inicialmente sem a presença da criança. Ouvir pai e mãe com a presença da criança ou do adolescente, e o nome disso é sessão compartilhada. Eu até faço isso, mas não no início do processo. Eu faço isso como um plano de avaliação, como uma das ferramentas de avaliação ou intervenção. Aí é uma sessão compartilhada. Eu posso escutá-los juntos. Beleza? Mas a entrevista inicial, para eu ouvir a demanda que eu falei ontem, na live de ontem, que tá salva no YouTube e tá salva lá eu coloquei o link lá no grupo Amoras da Dani. A de hoje também vai ficar salva e vai ficar no YouTube e lá no Amoras da Dani. A gente ouve primeiro as demandas de quem busca o processo terapêutico, tá? E aí eu faço isso, eu gosto de ouvir juntos. Não pode ouvir juntos, não dá, são separados, ou então não consegue porque o pai tá trabalhando, a mãe tá não sei aonde, não tem problema, eu vou ouvir separado em primeiro lugar. Depois, em algum momento, a gente vai marcar para eu ouvir juntos, certo? Isso é no processo de avaliação inicial. Eu vou escutar esses pais, eu vou entender qual é a demanda da criança, eu vou entender qual é a demanda dos pais, depois vou ouvir os pais de novo. Eu não atendo os pais uma vez, depois só a criança, depois só vou dar a devolutiva para os pais. Não. Eu vou ouvir o pai e a mãe a primeira vez, vou ouvir a criança, vou ouvir o pai e a mãe de novo. Ali eu vou preencher os questionários que eu gosto, que são alguns instrumentos de rastreio, para avaliar a criança e para avaliar a família. Tem alguns instrumentos de rastreio maravilhosos para avaliar a família. O EQIF, tem o questionário de estilos de dimensões parentais. Tem outras coisas que eu uso também, recursos. Às vezes eu aplico desenhos como recurso também para avaliar melhor esse pai e essa mãe. Então eu não vou ficar focada apenas em conhecer a criança. Eu quero conhecer esse pai e essa mãe também, enquanto pai e mãe. Quem é esse ser humano que está aqui diante de mim? Né? Como foi a sua infância? Eu faço uma sessão com eles só para entender como foi a infância deles. Isso é super importante, tá? Porque essa complexidade é que vai dar para mim base, fundamentação para que eu possa trabalhar com essa criança junto com essa família de forma mais adequada possível. Eu não vou conseguir trabalhar com a criança completamente isolada da família. Eu faço isso com um adolescente indo para a terceira fase da adolescência, 17, 18 anos. Não completamente isolado, mas o mais isolado possível, né? Mas os adolescentes na fase inicial da adolescência, pré-adolescência, os adolescentes 13, 14, 15 anos, eu vou estar trabalhando junto com a família também, tá? Dani, você pode disponibilizar esses questionários? Gatona, esses questionários eu disponibilizo para as minhas supervisandas e para quem faz os cursos comigo, tá? Por quê? Porque muitas vezes quem recebe esses questionários aleatoriamente assim, só dei, vocês vão ter dúvidas. Então eu gosto de entregar o questionário com as minhas aulas, com as minhas orientações sobre os questionários. Participa lá do Amoras da Dani, que amanhã eu vou divulgar uma forma de vocês estarem comigo durante esse ano, num programa de capacitação e supervisão e estudo de caso, onde vocês vão ter acesso a esses materiais que eu falo aqui, beleza? De uma forma correta, né? E isso, o link da bio. Vai lá no link da bio.
Se você não achar no link da bio, fala comigo por direct quando acabar a live. Agora não, quando acabar a live, que eu mando pra vocês. Geisa falou, aquele curso que eu fiz com você dos instrumentos de rastreio foi maravilhoso. Pois é, Geisa, é isso aí. Eu gosto de dar aula e entrego o instrumento de rastreio. Porque mesmo assim ainda fica dúvida, né, Isa? E aí, se eu tô acompanhando vocês, eu consigo tirar as dúvidas, a gente consegue discutir. E é assim que é legal, tá? Eu não gosto de entregar material aleatoriamente, só tome. Porque muitas vezes vocês não vão saber o que fazer com aquilo, tá? Eu gosto de orientar, eu gosto de explicar, eu gosto de dizer como fazer. Uma dica sobre esses questionários e instrumentos de rastreios. Eu não gosto de imprimir e pedir para os pais preencherem em casa e devolverem para mim. Eu gosto de preencher junto com os pais. Então, eu vou marcar uma sessão com os pais para isso, tá? Ou online ou presencial. Porque quando eu faço isso diretamente com os pais, eu consigo tirar as dúvidas deles sobre algumas perguntas, eu consigo escutar outras coisas desses pais que eu não escutei e que eu posso escutar quando eu faço essas perguntas. Então, é muito mais produtivo fazer com os pais. Como é que é o meu método de trabalho? Eu não, no sentido de pagamento, porque muitos profissionais ficam amarrados com isso por conta do pagamento. Ah, porque é uma sessão que eu vou ter que cobrar. Eu não cobro sessão. Eu cobro o trabalho que eu faço mensal. Então, assim, eu cobro a avaliação psicológica completa. Nessa avaliação psicológica, eu vou ouvir o pai, eu vou ouvir a mãe, eu vou ouvir a criança, eu vou ouvir a escola que a criança estuda, eu vou ouvir o pai e a mãe quantas vezes eu quiser. Independente se é um pai separado, se é um pai que mora junto. Como é que eles vão me pagar? Como eles querem me pagar. À vista, aí eu dou as possibilidades, né? Obviamente. Eu dou as possibilidades e eles escolhem. Mas eu não cobro sessão. Eu cobro o trabalho que eu faço no mês. Porque aí eu posso fazer o trabalho de uma forma mais ampla. Eu não fico ali bitolada em fazer uma coisa para cobrar uma sessão enquanto eu faço. Certo? Então, isso ajuda, isso organiza de uma outra forma. Não tenho problema nenhum com ninguém em relação a isso. Todos os pais que estão comigo fazendo terapia se adaptam a essa forma de pagamento, a essa forma de atendimento e está sendo produtivo, tá? Então, vamos lá. Quando eu faço essas escutas, né, é exatamente como eu falei ontem, na live de ontem. A gente faz essas escutas, depois a gente vai concatenar as informações. E aí, como é que a gente vai juntar essas informações? Eu vou entender o que é que tem em comum, eu vou entender o que é que tem de divergente, eu vou entender o que é de cada um, separadamente, tá? Essa é a ideia do que fazer, porque quando a gente vai fazer um laudo, por exemplo, de um processo de avaliação, o que é que a gente vai escrever no laudo, gente? A gente vai escrever o que a gente fez naquele processo de avaliação e a gente vai escrever o que a gente avaliou. Então, a gente vai escrever nosso raciocínio clínico. Essas associações, essas análises que são importantes serem feitas. E é isso que muita gente não aprende a fazer. Não sabe fazer. Isso é o mais difícil de ser feito. Só que essas análises, essas associações, é aí que está o segredo de um bom atendimento. Eu só vou conseguir fazer uma boa intervenção se eu conseguir fazer uma análise adequada daquele caso. Se eu conseguir fazer um estudo adequado daquele caso. Para entender o que é que está nas entrelinhas, quais são os pormenores. É estudando. E como é que eu estudo? Escutando. E essa escuta é um processo. Não acontece em uma, duas sessões. Acontece num processo que às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque a gente não está lidando com uma questão física pontual. É uma dor de cabeça. E mesmo assim, tem muitas questões físicas que demandam um processo para a vida toda. Por exemplo, quem tem diabetes vai ter que tratar o diabetes a vida toda. Não é assim? Quem tem problema cardíaco vai ter que tratar o problema cardíaco a vida toda. Vai ter que Quem tem obesidade, né, de uma forma ruim, patológica, vai ter que cuidar da obesidade a vida toda. Quem é alcoolista vai ter que cuidar disso a vida toda. Então, questões psíquicas, elas fazem parte do nosso corpo. Só pra gente alinhar as coisas aqui. Porque a gente, às vezes, parece que separa as coisas, né?
Parece que as questões psíquicas estão à parte do nosso corpo. Não estão no nosso cérebro, não. Eu acho tão engraçado isso. A gente lida com as questões emocionais ainda de uma forma muito amadora, como se fosse qualquer coisa. Ah, você vai para psicólogo para quê? Para conversar? Não! Você vai para psicólogo para ser escutado e para fazer um tratamento psíquico, emocional. É um tratamento de saúde, como qualquer outro. Muitas vezes é um tratamento mais pontual. Nem sempre vai demorar tanto tempo. Nem sempre vai ser para a vida toda. Mas muitas vezes vai. Se o problema for muito crônico, vai. Entende? Por isso que a gente precisa avaliar com critério. Nós, psicólogos, a gente não faz um trabalho bobo. A gente faz um trabalho de extrema complexidade. Uma pessoa que tem problemas psíquicos, emocionais, ela tem a vida toda detonada se ela não tem aquilo bem cuidado. A vida toda dela é detonada. Ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue se manter numa relação de uma forma saudável, em nenhuma relação, né? Ela não consegue ter uma qualidade de vida. Não adianta. Então, o que a gente faz enquanto psicólogos e psicoterapeutas é extremamente complexo. Não é uma coisa simples. Então, a gente precisa estar se capacitando, a gente precisa estar estudando, a gente precisa estudar os casos. E tem muita gente fazendo 1000 cursos. Eu quero um curso de TDAH. Para! Que tá feio! Não é para fazer curso de TDAH. Obviamente, você tem que estudar, entender sobre a patologia. Óbvio que você tem que fazer isso. Pode ser através de um curso, não tem problema. Mas isso não é tudo. Isso é uma ponta do iceberg. Eu preciso estudar o caso que eu estou atendendo. Com outro profissional que tenha mais experiência que eu. Até eu conseguir estudar sozinha. Hoje, a maioria dos meus casos, eu estudo sozinha. Não preciso da ajuda de outro profissional, de uma supervisão. Eu faço estudo sozinha, porque eu aprendi. Eu tenho 11 anos de experiência. Eu já tive muita supervisão e análise pessoal. E isso tudo me deu bagagem para eu poder estudar hoje os meus casos por minha conta. Mas eu estudo os meus casos. Eu não atendo, vou lá na sessão, atendo, volto para casa e que vou só assistir o Big Brother. Não é assim a minha vida. Eu até assisto o Big Brother, mas eu pego os meus casos, eu estudo. Tem um momento do meu dia ou da minha semana que eu paro para estudar os meus casos, para entender onde eles estão, o que eu estou fazendo, o que precisa ser melhorado. Igual um médico estuda um caso de um paciente, a gente estuda os casos dos nossos pacientes, que muitas vezes são nada pacientes, são bem impacientes e intolerantes. Dani, quais são os cursos disponíveis? Amanhã, Noemi, eu vou divulgar o que é que eu vou oferecer para vocês nesse ano de 2025, tá? Amanhã eu divulgo bonitinho. Lá no grupo e aqui também, no curso. As pessoas precisam entender isso, né, Mabel? Mas é difícil esse entendimento, porque quando um pai e uma mãe buscam psicoterapia para um filho, eles normalmente buscam respostas, eles buscam uma mágica, eles buscam aquilo ser resolvido por um profissional. Profissional nenhum vai resolver a vida de pai e mãe. Nenhum. Eu faço uma aposta com você que nenhum profissional vai resolver a vida de pai e mãe. Quem vai resolver a vida de pai e mãe é o pai e a mãe. E a resolução de uma vida é uma construção. Então, a gente tem uma criança agora com uma demanda, é uma criança que está em desenvolvimento. A gente tem uma família agora com uma demanda, é uma família que está em desenvolvimento. E essas coisas vão acontecendo durante o processo. A vida não para você resolver o problema e pronto, está resolvido o cheque. Não é sobre isso, né? A vida tem continuidade, a vida vai acontecendo e as coisas são complexas. A questão é que quando você está em processo terapêutico para o seu filho e seu de pai e mãe, né, sendo orientado, você passa por esse processo de desenvolvimento de complexidades de uma forma assertiva. Você consegue dar conta das coisas sem pirar, sem desfuncionalizar. Não vai ser sempre os alecrim dourado, não. Hoje eu tô já tomando um ranço
desses memes de internet que diz assim: ah, a terapia é tudo. Ah, eu sou uma pessoa terapeutizada. Sabe? Colocando a terapia e o processo psicoterapêutico num lugar de mágica, muitas vezes. De que quem faz terapia é uma pessoa iluminada. Esqueçam isso. Quem faz psicoterapia é uma pessoa coerente e consciente. E às vezes nem é. Porque depende qual é a intenção de quem está fazendo terapia. Eu conheço muita gente que faz terapia porque a namorada quer, a mulher quer, o marido quer, porque alguém quer. Não porque essa própria pessoa quer. E aí não está fazendo, não está desenvolvendo nada nesse processo. Entende? Tem muitos pais que levam a criança e o adolescente para terapia porque a escola quer, porque o médico pediu, porque a família está no pé cobrando daqueles pais e eles não querem, não aguentam mais, não saber o que falar. Mas não porque eles querem mudar, porque eles querem ter conhecimento, porque eles querem desenvolver algo. Então nem sempre estar em terapia significa, ai, tá tudo resolvido, tá tudo mostra, tá tudo ótimo. Não. E terapia é processo. Não é a terapia, porque essa semana a minha terapia me revelou 1000 coisas. Pode ser que na semana que vem não revele nada. E fazer terapia é doloroso. Se você tá fazendo terapia e tá tudo massa, você tá entrando e saindo feliz toda vez, ou tá entrando triste e saindo feliz, tem algo de errado que não está certo. O processo terapêutico dói. Óbvio que em alguns momentos você vai sair feliz. Por quê? Porque você vê algum resultado acontecendo, você vê as coisas andando, fluindo. Mas, na grande maioria das vezes, é sofrimento olhar pra gente. Para as nossas cicatrizes, para as nossas imperfeições, para aquilo que precisa ser desenvolvido, dói. E dói muito. Isso quando a gente consegue olhar pra gente. Muitos pais sequer conseguem fazer isso. E os pais só vão conseguir olhar para eles e olhar para os filhos através de outras perspectivas, porque é para isso que criança e adolescente está em terapia. Para a família olhar por outra perspectiva. Não para depositar uma criança ou um adolescente numa oficina de conserto. Botei lá, joguei lá na oficina, consertou, devolve para mim. Que criança e adolescente não é carro, nem eletrodoméstico. Para consertar e devolver. Entende? Então, é doloroso. É doloroso. Às vezes, o pai e uma mãe estão no processo terapêutico para tomar consciência das coisas como elas são. Porque quando eu tomo consciência, minha forma de ver aquilo, de agir sobre aquilo, muda. E se minha forma de ver e agir muda, o que eu tenho de resposta muda também. Automaticamente muda. E aí, por ser esse processo, por ser lento, por ser altos e baixos, por ser doloroso, muitas vezes parece que não está funcionando, que não está levando para lugar nenhum. Então, minha gente, atender pais ou ajudar os pais a engajarem, a fazerem parte do processo terapêutico dos filhos é, em primeiro lugar, escutá-los com interesse e com técnica. É se escutar diante daqueles pais, enquanto terapeuta, enquanto ser humano. É analisar e associar as informações que vêm dessa família, fazer uma avaliação adequada dessa família e devolver como forma de consciência para esses pais e não como um livro pronto ou uma bula ou uma receita. Vai lá na farmácia, compra esse remédio e toma. Não é sobre isso. É sobre vamos entender como é que funciona esse processo, vamos entender como as relações de vocês funcionam e para esse entendimento acontecer, demanda tempo, escuta, paciência. Dani, cansei de falar para os pais as mesmas coisas, parece que entra por aqui e sai por cá, porque não é sobre você falar. Não é sobre você falar, é sobre você ouvir. Dani, eu vou ouvir, não vou dizer nada. Vai dizer, mas primeiro você precisa ouvir. E muitas vezes a gente vai dizer o que eles estão falando, para que eles se escutem também. Muitas vezes os pais precisam
se escutar. É se ouvir que eles precisam. E não nos ouvir. Que a gente não tem receita para dar. Eu não tenho receita para como você educa seu filho, para como você faz o seu filho. A gente sugere algumas coisas, dá algumas dicas, mas, velho, quanto eu canso de sugerir coisas para as famílias que eu atendo e as famílias não conseguem dar conta de fazer. Eu digo assim, ó, seu filho não pode estar na tela. É zero tela, zero celular, zero tablet. Ah, Dani, mas é impossível nesse mundo, nessa sociedade. Então pronto, você vai precisar lidar com as consequências dessa tela na vida do seu filho. Porque traz consequência. É sobre isso. Não tem como essa criança estar na tela o dia todo e não ter consequência ruim. Impossível. Entende, gente? Porque você precisa levar seu filho para atividades ao ar livre. Precisa, gente. As crianças estão dentro dos apartamentos aprisionadas diante de uma tela. Elas vão adoecer claramente. Elas estão adoecendo por causa disso. É claro, como a luz do dia. Não precisa nenhum guru da medicina, nenhum guru da pediatria falar isso. É claro, tá adoecendo a gente que é adulto, quiçá as crianças que estão em franco desenvolvimento. Ah, porque eu não tenho como levar meu filho para ir para o parque, não tenho como levar ele. Então ele vai adoecer. Vai adoecer. Eu lembro de uma família que foi lá na consulta pra mim, um pai e uma mãe. Aí disse assim, Dani, ele tá muito na tela, ele tá jogando muito, era um menino de 11 anos. Ele tá jogando muito, muito. O que é que a gente faz? Eu fiz, corta. E como é que a gente corta? Cortando, dizendo, acabou, não é pra usar mais. Mas isso vai gerar uma crise nesse filho, ele vai ficar nervoso, vai explodir. Vai. Ele vai explodir, vai ficar nervoso e vocês vão precisar lidar com isso. Com a frustração desse filho. Por que a galera não está conseguindo? Porque a galera não consegue nem se frustrar. Piorou lidar com a frustração do outro. É sobre isso. Aí a família tirou, tá? Fez o que eu pedi. Aí, um mês depois, vem pra mim, Dani, ele tá ótimo. Outra criança. As crises de ansiedade diminuíram, a pisca-pisca do olho parou, os tiques pararam, tá dormindo melhor, tá menos, não tá mais agressivo. Parece até que tá tomando um remédio. Mas não é, parou com a tela. Parou com a tela. Ah, porque a criança não tem o que fazer porque tá sem a tela. Sério? E a criança precisa estar fazendo alguma coisa sempre, é? Não pode ficar sem o que fazer em algum momento, não? Olhando pro nada, pro teto, qual o problema? Ah, porque vai se matar se olhar pro teto. Não, a criança que vai se matar, ela tem um problema psiquiátrico. E ela precisa ser cuidada por um psiquiatra e por um psicólogo. Entende, gente? E aí, obviamente, que é difícil lidar com essas coisas. E aí eu tô falando aqui, ó, da coisa leve que vem de lá, das famílias. Levinha, isso aí é frufru. Mamão com mel. Eu não tô falando dos complexos. Eu não tô falando de pai e mãe que chega brigando, se digladiando, se odiando. Porque estão separados e os filhos estão ali no meio, pá, só recebendo as bombadas, vem bala de cá, vem bala de lá e os filhos tudo se machucando no meio. Eu não tô falando disso ainda, né? Eu não tô falando dos pais que invalidam completamente os sentimentos dos filhos, os problemas dos filhos, porque acham que se validarem aquilo vão estar assumindo o posto de sou pai e mãe competente e meu filho tem um problema. Eu ouvi de uma mãe uma vez, disse assim pra mim, ah, Dani, porque ele tá com sintoma de ansiedade, ele disse que é ansioso. Eu já falei pra ele que ele não é ansioso. Isso não é ansiedade, isso é uma coisa pontual. Aí deu vontade de falar pra mãe, você estudou sobre isso, olha, que interessante, fez o diagnóstico já, avaliou, massa.
claramente invalidando o que a criança estava vivendo, o que a criança estava sentindo. Por quê? Porque isso afeta o ego dessa mãe. Porque isso afeta, isso fala da incompetência, entre aspas, dessa mãe. Ela se sente incompetente. E é muito ruim, essa sensação é muito ruim. E normalmente os pais e as mães são bombardeados mesmo, né? Pela sociedade, pelas redes sociais. Saia dessa merda, dessa rede social, gente. Pra que vocês estão aqui o tempo todo postando coisa de filho? Aí é aquela competição. Pra ver que tem um filho mais bonito, pra ver que tem um filho mais legal, pra ver que tem a relação mais incrível, né? Adoro. Parem de fazer isso. De ficar expondo seus filhos nas redes sociais, de ficar se expondo e de ficar vendo o tempo todo as pessoas se exporem e acharem que vida é isso. Eu lembro de uma mãe também que estava desesperada porque o filho dela só dava trabalho, estava super agressivo em casa, ela não estava dando conta. E aí, era um menino de 4 anos, e aí ela disse assim pra mim, Dani, os filhos das minhas amigas são incríveis, são maravilhosos, elas postam no Instagram só as coisas incríveis. E aí ela estava desesperada por conta das postagens do Instagram, dos amigos, dos pais, dos outros filhos. E eu disse assim pra ela, saia do Instagram. Eu quero você 2 semanas, eu quero que você desinstale o Instagram do seu celular. Sai, não tá trabalhando com isso? Sai, gente, não tá trabalhando com isso? Sai daqui, gente. Olhem, só se for uma necessidade, assim, entendeu? Quero ver um profissional, muitos fazem isso, muitos pais fazem isso comigo, que me buscam. Ah, Dani, você tem Instagram? Alguns não vêm por aqui, a maioria dos pais que me buscam não é por aqui, tá? Pelo Instagram, só pra vocês saberem também. A galera que tá divulgando aí no Instagram seu trabalho. Mas é bom a gente ter algumas coisas aqui, nosso conteúdo sobre a gente. Porque muitos me procuram e falam assim, você tem Instagram? Tenho, deixa eu lá ver. Aí os pais vão lá, vêm aqui, olham meus vídeos, minhas postagens, me conhecem melhor, entendem sobre o que é que eu faço por aqui. Os filhos às vezes olham também, né? Muitos filhos se conectam, muitos não se conectam. Então a gente tá aqui para jogo também, né? Para os pais gostarem e não gostarem. Para os pacientes gostarem e não gostarem. A questão é que a gente também vem pra cá cheio de vaidade, querendo like o tempo todo, querendo engajamento da galera o tempo todo, querendo ser amado. O Instagram existe para isso, para a gente se sentir amado. E aí, quando a gente não se sente amado, pá, a gente fica na merda. Não é isso? Então, a gente precisa olhar para aquilo que está adoecendo a gente. Enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto filho, enquanto profissional. O que é que está te adoecendo? Se escutem, se ouçam. Dacilene falou, Dani, você conhece o livro A Geração Ansiosa? Nunca li, mas deve ser bem interessante, deve falar sobre tudo isso que eu estou dizendo aqui, né? Lacan, eu amo Lacan, tá? Que é um psicanalista que amo Lacan, embora ame Lacan, tem várias restrições também, tá, gente? Mas amo Lacan, e Lacan dizia que toda demanda é demanda de amor. E aí eu falei de demanda ontem, né? Demanda é uma solicitação. Tudo que você solicita é amor. Tudo que eu peço é amor. Todo mundo quer ser amado. O que é ser amado? Ser reconhecido, ser cuidado, ser admirado, ser desejado. Você que está aí me escutando agora, você quer isso. Não tem quem não queira. Não tem quem não peça isso em algum momento. Então, aonde eu estou, na relação que eu tiver, seja aqui na rede social, seja como profissional, seja como pai, seja como mãe, seja como psicólogo, a gente quer ser amado. E aí o psicólogo que faz atendimento dos pais precisam saber disso. Leiam, gente, leiam. Leiam. Essa leitura é importante. Tá? Vamos ter que finalizar. Muito, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, por vocês estarem aqui me escutando. Espero que eu tenha contribuído. Amanhã eu tô aqui de novo para fazer a última live dessa semana e a gente vai falar sobre os erros que os profissionais cometem no atendimento com crianças e adolescentes. Vai ser interessante essa live de amanhã, que a gente vai jogar no ventilador as coisinhas ruins que a gente faz. Tô caprichando nos errinhos. Me aguardem, tá?
Vou colocar lá no Amoras da Dani, na comunidade do WhatsApp, todas as indicações de livros que eu falei aqui hoje pra vocês, tá? Se fizer sentido pra vocês, vejo vocês por lá. Se não fizer, tudo bem, a gente se vê por aqui ou por aí, pela vida. Espero que eu tenha contribuído mais uma vez. Obrigada por estarem aqui, me dando essa audiência. Amo vocês, amo o amor que vocês me dão. Pra quem eu amo, pra quem me dá amor, né? Qual o nome desse livro que você mostrou? Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Maravilhosão, maravilhosão. Leiam. Eu tô tentando terminar de ler ele, eu tô na metade. Fiquem em paz com a vidinha de vocês. Se cuidem, por favor, tá? Vai lá no link da minha bio que você acha. Você entra, vai direto, te dá direto a conexão pra comunidade no WhatsApp. Se você não achar, fala comigo por direct, tá? Que eu mando por você lá, por direct. Beijos, beijos, coraçãozinho. Até amanhã, minha gente. Vocês são lindas.